Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Sérgio Ferreira nasceu e cresceu em Belém do Pará, em uma família cristã bem estruturada, com mais 4 irmãos. Mas ao entrar na adolescência, abandonou a fé, afastou-se da igreja e manteve-se distante até os 27 anos de idade, quando o pior aconteceu. A morte prematura de seu irmão, pastor da Igreja Adventista, marcou sua história, mudou o curso de sua vida e o transformou em um daqueles que sabe o que é encontrar a Deus em meio às tempestades da vida e ao sofrimento. A dor intensa, as muitas noites de angústia e luta com Deus e a necessidade de tomar decisões absolutamente inusitadas marcaram seu encontro com Jesus Cristo e proporcionaram a grande virada de sua história. Hoje ele tem certeza de que Deus é especialista em usar situações trágicas para nos dar oportunidades de recomeço. Ele sabe que é possível conviver com o invisível e experimentar uma graça capaz de transformar qualquer situação em 180 graus. Sérgio, que privilégio para a gente ter você, que veio lá de Belo Horizonte só para dar seu testemunho. Muito obrigada, viu? O privilégio é todo meu. Pois então, fala um pouquinho para a gente das suas raízes. Você nasceu em Belém do Pará? Nasci em Belém do Pará e nós somos frutos, Cleiriane, do missionário Léo Halivel. Olha. Que, trabalhando nas lanchas Luzeiro, aportava em alguns lugares e aportou na fazenda do meu avô e foi aí a semente que brotou no coração da minha mãe. Olha, que coisa interessante isso. Então você foi educado num lar cristão, recebendo as orientações de acordo com a Igreja Adventista, é isso? Minha mãe se tornou adventista quando eu tinha 8 anos de idade. Ah, tá. E aí fomos conhecendo cada vez mais e nos aproximando de Deus e entendemos que foi o caminho que Deus colocou em nossa vida. Por que quando você chegou na adolescência, na juventude, você escolheu outro rumo para você? Olha, Cleiriane, é interessante porque você começa a criar asa e começa a frequentar escola, clube, eu nadava e tive alguns outros amigos, às vezes até alguns amigos dentro da própria igreja também te influenciam para algumas coisas que não deveriam. E quando eu dei conta, eu estava bem distante de Deus. Tá, mas você, antes de se envolver com esses amigos e antes de chegar à adolescência, a religião que você tinha era uma religião por causa dos seus pais ou você chegou a ter seus momentos de leitura da Bíblia, de entrega? Como é que era? Olha, eu creio, Cleiriane, que era mais por causa dos pais mesmo, porque se tornaram adventistas e aí começam a colocar diante de nós, filhos, os princípios e nos orientar. Nós fazíamos o culto matutino, vespertino, aprendíamos das historinhas da Bíblia que nos chamavam muita atenção, íamos para a igreja, eu participei muito no 13º sábado, indo à frente, falando versículos. Minha mãe caprichava muito com isso, até mesmo porque ela atuava nesse departamento infantil, né? E ela era muito prendada, ela criava incentivo de presença. Eu me lembro que era algo assim muito atrativo para nós crianças. Mas depois você vai crescendo, as coisas vão mudando, não é?
E aí, quando a gente nem bem percebe, a gente está fora do barco. Olha só, nesse tempo em que você se encontrou fora do barco, se alguém chegasse para você e falasse da Bíblia, de Deus, seus pais continuavam te convidando para ir para a igreja, como é que ficou essa sua relação com a Bíblia, com Deus? Olha, Creiliane, eu perdi também meu pai prematuramente, eu tinha 16 anos de idade. Olha. E a minha mãe tentou manter, sabe, sozinha, se tornando mãe e pai, os princípios, mas eu confesso que em determinado tempo eu me tornei rebelde, né? E saía, ia para as baladas, às vezes chegava em casa madrugada com um bolso com cigarro, e nesse momento que eu chegava, eu sentia um vazio e às vezes tive algumas reações de embolar a carteira do cigarro, jogar fora, mas quando chegava no dia seguinte, começava tudo de novo. Eu ia no bar, comprava o cigarro, participava das festas e dos convites de amigos, mas tinha uma coisa que eu achei interessante falar aqui no teu programa, é que, a despeito do meu distanciamento e do meu desvio, eu nunca deixei de orar. É mesmo? É impressionante isso. Olha. E eu tive alguns momentos de eu estar dentro de uma festa e eu sentia assim a consciência pesada, ir para um cantinho orar, largar tudo e ir embora para casa. Mas a força do mal, ela é tremenda. E no dia seguinte eu esquecia e os colegas convidavam, apareciam alguns outros prazeres e eu confesso que eu era muito namorador nessa época, e as meninas e os amigos, e eu me tornei praticamente independente financeiramente cedo. Com 17 anos eu comprei minha moto, comprei meu carro e comecei a me independizar financeiramente. Isso também não estando bem estruturado, com os pés no chão, isso é um grande propiciador de se desviar do caminho de Deus. Por que você ficou tão abalado com o falecimento do seu irmão? Olha, é porque eu amava muito meu irmão. Ele era meu único irmão homem. Eu tinha 13 irmãs mulheres e a distância de idade nossa era pequena, eram 3 anos. Nós éramos companheiros e sempre estávamos juntos. E quando eu tive a notícia de que ele estava com câncer, eu fiquei revoltado com Deus e questionei com Deus: Senhor, por que não eu? Que estou fora, que estou bebendo, que estou fumando, que estou, sabe, até um tanto... estou desviado do teu caminho, e o meu irmão, um pastor, que se dedicou, sempre procurou te servir, e ele está com câncer, por que não eu? E aquilo foi me incomodando, me angustiando. Coincidentemente, eu fui transferido de Belém, Creiliane, para Belo Horizonte, porque eu trabalhava numa multinacional, e fui trabalhar lá. E o meu irmão precisou ir fazer uns exames em São Paulo. E Seu irmão morava onde? Morava em Belém, Tá. no Pará. Então ele aproveitou e na volta desse exame ele fez uma ponte e passou o fim de semana comigo em Belo Horizonte. Quando eu me deparei com o meu irmão, naquele estado já começando a definhar, me deu uma angústia muito grande e eu, sem que ele percebesse, fui para um canto e disse: Senhor, eu estou perdendo momentos com meu irmão. Eu não posso mais ficar aqui nessa vida, eu vou voltar para Belém. E deixei meu irmão no aeroporto, eu me lembro bem, mas já com o propósito de voltar para que eu pudesse usufruir um pouco mais, porque eu sabia que eu estava perdendo meu irmão. Mas que bonito isso, sabe? Eu acho interessante, porque é lógico que nós todos amamos nossos irmãos e somos muito achegados a eles, mas algumas pessoas, diante de uma situação dessa, algumas pessoas têm uma atitude de resignação e falam: puxa, estou perdendo meu irmão, diante da morte a gente não tem muito o que fazer. Mas parece que no seu caso você teve uma revolta, você quis tomar uma atitude. É interessante isso, né? Você era muito apegado a ele mesmo. É verdade. Nós fomos criados
muito unidos como família. E o vínculo familiar foi o exemplo que meu pai e minha mãe deixou. Meu pai vivia muito bem com a minha mãe. Eram como namorados, ao ponto de, em alguns momentos, dizer, ó, filhinho, agora vai brincar porque o papai está namorando com a mamãe. Ai, que lindo. Então, eram coisas assim que ficaram. E essas raízes, esse sentimento, essa unidade, ela realmente era real. E foi tão necessária que eu realmente cumpri aquilo que o meu propósito, voltei para Belém. É mesmo? A minha faculdade foi transferida para lá, na época eu fazia Direito, e eu realmente, todas as noites, eu saía da faculdade e ia ver meu irmão. Olha. E era o momento que a esposa, ela se recolhia para descansar, porque ela se tornou uma enfermeira dele incondicional. Claro. Né? E naquele momento, era o momento que eu conversava e ele me contava as suas preocupações. E quando eu não ia por qualquer motivo, ele ficava angustiado. Olha. Então eu tentava assim me programar de tal maneira para não faltar. E eu fiquei praticamente todos os dias até o dia da morte dele visitando ele em sua casa. Você disse que num primeiro momento você teve uma atitude de rebeldia contra Deus e questionamento. É verdade. Mas como que você relaciona hoje o falecimento do seu irmão com o seu retorno para o lado de Jesus Cristo, para andar nos caminhos de Deus? Como é que você faz essa relação? Olha, eu entendo, Cleriane, que o testemunho que o meu irmão deu, sabe, mesmo estando consciente de estar com câncer já generalizado, com metástase, mexeu muito comigo, porque eu pensei, gente, como é que o meu irmão, nessa situação, está sempre louvando a Deus por qualquer segundo mais que ele tenha de vida. E eu aqui, bem de saúde, não valorizo, sabe, estou distante de Deus. E aquilo mexeu tremendamente comigo. E eu creio até que esse foi o verdadeiro momento que eu decidi me reaproximar de Deus e tentar também entender algumas coisas que eu não entendia do amor de Deus, Olha. que foi testemunhado. Só para você ter uma ideia, meu irmão era muito querido como pastor e os pastores o visitavam, os obreiros, e eu nunca me esqueço de um pastor que foi visitar, na época ele era o presidente da divisão, o pastor João Wolff, e ele saiu e eu estava na porta e ele olhou para mim e disse assim, Sérgio, é impressionante, eu fui tentar confortar o teu irmão e saí de lá confortado. Olha. Então, aquilo para mim foi assim algo extraordinário. E cada acontecimento, cada conversa que eu tinha com meu irmão, aquilo mexia comigo, mesmo na minha confusão, mesmo na minha indecisão, foi assim, me reaproximando e me sacudindo, porque eu creio plenamente que eu voltei para Deus pela dor. Mas isso é muito duro, né, Sérgio? De a gente assumir, de a gente aceitar. Como é que pode Deus, um Deus de amor, e usar de um artifício desse o sofrimento? Como que você, consegue juntar essas duas coisas? Você voltou para Deus pelo sofrimento, pela dor. Como é que você resolve essa equação? Olha, só pode entender quem vive isso, porque aconteceram coisas assim interessantes. Um dia, uma das últimas conversas que eu tive com meu irmão, ele disse assim, meu irmão, a minha vida está como uma luzinha de vela e já está se esvaindo. E eu queria te fazer um pedido. Eu falei, pode fazer, meu irmão. Ele disse, eu sei que a minha esposa é nova e eu tenho certeza que ela vai casar, eu tenho certeza que eu vou morrer e eu tenho 2 filhos pequenininhos. E a minha preocupação são os meus filhos. Eu lembro bem que ele disse, eu não quero, Sérgio, que você ande com os meus filhos pendurados no pescoço. Porém, eu quero que você dê atenção de homem e de tio para eles, protegendo eles. Porque eu não sei se a pessoa que vai casar com a Mirtes vai ter estima, vai ter carinho pelos meus filhos. Quantos anos eles tinham? Olha, o mais velho tinha 7 anos e o mais novo 2 aninhos. Que difícil, hein? E ele contemplava aquilo, os meninos na sua frente brincando, e aquilo ali era momentos de reflexão e de dor para ele.
E eu respondi para ele, mano, pode ficar tranquilo, não precisava nem você me pedir, isso está no meu coração, eu estarei atento, sabe, em todo momento, para saber como é que os meus sobrinhos... Porque é interessante, na dor, na doença do meu irmão, ele ficou, desde o diagnóstico até o dia da sua morte, 3 anos e meio. E nesse período, eu assumi, sabe, os meus sobrinhos, levando para o clube, carregando. Eu me lembro que nasceu o meu sobrinho caçula e eu, de imediato, comprei um porta-bebê, coloquei no carro. E isso ajudava muito, porque aí a esposa tinha condição de tomar conta verdadeiramente do Eliezer e eu assumia. Com isso, os meus sobrinhos se apegaram muito comigo. Imagino. E aí foi uma... Você se lembra de um momento, de uma oração em que marcou a sua volta para a igreja, marcou a sua volta para os caminhos de Deus? Teve um momento desse? Olha, teve sim. Um momento quando um dia eu vi o meu irmão se arrastando, subindo as escadas da associação e ele foi praticamente se arrastando. E eu contemplei aquilo e disse, mano, não precisa você vir mais e ficar... E ele olhou para mim e disse assim, eu quero tombar trabalhando para Deus. E isso aí mexeu comigo, eu fui para um canto e chorei e clamei a Deus e disse, Senhor, a partir de hoje eu quero dar continuidade ao ministério do meu irmão. Dentro da minha profissão, eu não sou um pastor, mas eu quero, do momento que ele tombar, eu quero dar prosseguimento ao ministério do meu irmão como um obreiro. Que coisa! E eu tinha grandes oportunidades, eu recebi convites de trabalhar em empresas grandes. Eu tive, no início da minha carreira de obreiro, um diretor de uma empresa grande, da Alcan do Brasil, que foi na porta da minha casa me fazer uma proposta para me ser um gerente regional. E eu recusei consciente, feliz, porque eu já tinha feito aquele propósito para Deus. O que você quer dizer com obreiro, trabalhar como obreiro? Olha, trabalhar como obreiro é uma dedicação exclusiva que você tem em trabalhar na organização ou nas organizações da Igreja Adventista. Você virou funcionário da Igreja Adventista. É verdade. Olha, você assumiu esse propósito para você. Assumi esse propósito. Depois do falecimento do seu irmão. E esse ano eu vou fazer 30 anos de obreiro. Olha só, funcionário de tempo integral da Igreja Adventista. Seu irmão deixou um legado grande mesmo. É né? verdade. Depois do falecimento do seu irmão, Sérgio, que grande decisão que marcou sua vida? Olha, eu estava um dia na varanda da minha casa e me veio uma voz conturbadora me dizendo assim, você é solteiro, a viúva do seu irmão é solteira, por que você não casa com ela? Gente! Aquilo me deu um susto tremendo e eu me condenei, porque como eu tinha sido há algum tempo atrás muito namorador, eu falei assim, é mais uma das minhas loucuras. E questionei, eu digo, eu não estou respeitando nem a memória do meu irmão, briguei comigo mesmo. Mas interessante que cada vez que eu me condenava e tentava me desviar dessa voz, a voz continuava. E aquilo me deixou em conflito íntimo. E aí eu resolvi orar a Deus. Digo, não, isso aí é um assunto para Deus resolver. E me ajoelhei e clamei a Deus novamente, de Senhor, é isso que tu queres para mim? É o teu caminho, eu tenho que casar com a viúva do meu irmão. Gente, meu pai, é muito inusitada essa história. E a voz continuou e eu pensei, bom, então, Senhor, se é tua vontade, eu quero uma prova. Sim. E pedi uma prova. Conhecendo a Mirtes, que era esposa do meu irmão, porque eu fui colega dela de ginásio e eu fui bilheteiro, eu que levava os bilhetinhos de namoro dele com ela. Interessante que eu sabia que ela era muito decidida e muito positiva nas suas colocações, e eu disse assim, Senhor, eu quero uma prova, eu vou marcar um encontro com a Mirtes, eu vou pedi-la em casamento e ela vai ter que dizer sim. E se ela disser, vou pensar, é porque não é da tua vontade. E eu sigo o meu caminho, cuido dos meus sobrinhos e cada um cuida do seu caminho. E assim aconteceu. Eu marquei, eu estava cuidando, eu já estava no 5º ano de Direito
e praticamente quase me formando, e comecei a cuidar da papelada, de espólio, INSS, essas coisas que eram necessárias após a morte do meu irmão. E eu marquei um encontro com ela. E ela achou que esse encontro era para tratar de assuntos legais, de natureza realmente dos documentos do meu irmão. E eu me lembro que eu sentei, ela sentou numa cadeira que era do meu irmão, e eu sentei frente a frente com ela, e na minha mente estava: Senhor, é a prova que eu te pedi. Ai. E interessante foi a minha declaração para ela. Eu falei: Mirtes, eu sei que você não me ama, eu também não te amo, mas eu vim aqui para te pedir em casamento. E ela ficou pálida. Olha. Baixou a cabeça e eu ali atento. É uma história única mesmo essa. Para ouvir a resposta dela, porque eu tinha uma prova com Deus. E de repente me chamou a atenção, porque ela levantou o rosto, agora serena, me olhou, sorriu e disse assim: não vejo outro caminho. E eu disse: essa frase é sim? Ela disse, fez assim com a cabeça. E eu sorri e disse: bom, você sabe que existem pessoas que são maldosas, que podem conjecturar e dizer: ah, eles já tinham um caso, porque faz pouco tempo, 6 meses, como é que estão já querendo casar? Você está disposta a enfrentar esse preconceito? Ela sacudiu, sorriu a cabeça. Eu falei: então, nós vamos nos ajoelhar agora, vamos orar, porque eu e você temos a consciência tranquila de que estamos diante de um chamado de Deus, de uma proposta de Deus, e vamos tentar conduzir da melhor maneira possível, a partir de agora, totalmente conduzidos por Deus. Gente. E aí, naquele momento, nós nos ajoelhamos, apenas nos abraçamos, e eu saí da casa, que era a casa do meu irmão, assim, vibrando, sabe? Feliz pela resposta que Deus tinha me dado. Uma experiência com Deus que você teve. Uma experiência com Deus. Então eu digo: Senhor, pela dor do meu irmão, você me trouxe de volta, e agora é impressionante, você está me mostrando outro caminho, no qual eu vou poder amparar os meus sobrinhos e, ao mesmo tempo, ter uma vida que eu sempre busquei, casar com uma cristã, ter uma família cristã. E interessante que Deus foi tão maravilhoso, que até a maneira como nós fomos divulgando aquela decisão foi sábia, porque nós fomos fazendo um corpo a corpo. Primeiro conversamos com a família, com os meus pais, aliás, com a minha mãe, porque meu pai já era falecido, depois com os pais dela, ainda eram vivos, inclusive o pai dela era pastor, e realmente depois eu sentei com os líderes da minha igreja, fui conversando. Então, quando não houve oportunidade para divulgação deturpada, e as coisas foram acontecendo. E vocês foram apoiados pela comunidade, pela família. E as pessoas que não aceitavam de imediato, mas também não desaceitavam. Não por conta dela, mas por conta de mim, né? Porque me conheciam e diziam: será que vai dar certo? Com esse namorador aí, esse cara que estava fora. Mas, e deu certo? Muito certo. Vocês estão juntos? Vamos fazer 28 anos. Olha. Já educamos todos os 3 filhos, inclusive os 2 filhos que eram do meu irmão, já estão formados. Quer dizer, você criou os 2 filhos do seu irmão e vocês juntos tiveram mais um filho? Mais um filho. Olha que lindo. Então, o Eliezer, que era meu irmão Eliezer, pastor Eliezer, teve o Elmir, o Ellison, e depois eu ganhei o Helder. Olha, que história linda. É impressionante a gente ver os caminhos que Deus usa, né, para guiar a nossa vida. A gente tem um momento aqui das nossas perguntas do nosso programa. Eu vou falar para você uma palavrinha e você me diz o que te vem à mente. Viver. Estar com Deus. Justiça. Jesus. Sucesso. Trabalho e família. Deus. Tudo. Dinheiro. Necessário. Um sentimento constante. Amor. Pecado. Muito ruim. Sofrimento. Dor. Um privilégio. Ter conhecido Jesus. Felicidade. Minha esposa, Mirtes. Um pedido. Que Deus possa resgatar os meus filhos
e eles possam estar um dia comigo no céu. Um medo. Não estar em família junto no céu. Morte. Uma consequência. A grande lição da sua vida. A grande lição da minha vida foi reconhecer Jesus como meu Salvador. Envelhecer. Uma consequência. Um sonho. Ver a minha família toda no céu e os meus amigos. Um versículo da Bíblia que te dá força, que te acompanha. Bem-aventurados os homens que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Você decidiu não seguir no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e a sua vida mostra que você é como uma árvore plantada junto às águas, Verdade. com muitos frutos. A gente fica muito abençoado, impressionado com a sua história. Que Deus possa te abençoar, doutor Sérgio. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Deus seja louvado e muito obrigado pela oportunidade. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.